Abuso coletivo praticado por estudantes, adolescentes, não é desvio, é o resultado de uma educação que nunca existiu. Eu sou Wesley, esse canal é sobre a gente construir juntos o homem que a gente ainda pode ser. Em Contagem, na Grande BH, uma adolescente de 17 anos foi estuprada por outros meninos da mesma idade, dentro da sua própria casa, em um churrasco de amigos. Isso não é um caso isolado, né? Isso acontece o tempo inteiro, inclusive segundo o anuário de 2025 do Fórum de Segurança Pública do Brasil, é 1 a cada 10 casos de violência sexual é registrado. E muitas vezes as vítimas não se pronunciam por medo de julgamento ou por vergonha, né? Em alguns casos até por não entender que passou por uma violência sexual. E especificamente nesse caso, gente, de Contagem, eu quero fazer uma pergunta muito específica, né? Por que, dentre esses 4 meninos que estavam ali nesse ato, que cometeram esse ato, nenhum, por um momento, se tocou ou teve a iniciativa, né, de entender que aquilo era uma coisa errada e pausar, e falar, impedir, né, ou se posicionar e dizer que aquilo que estava acontecendo era errado. Por que disso? Por medo de ser julgado pelo grupo, do medo de ser chamado de covarde, de ser chamado de fresco e do medo de pagar o preço social entre os meninos e os homens de se posicionar. E esse silêncio, gente, esse medo, né, que provoca esse silêncio, ele é tão bem instalado nos homens que ele impediu que qualquer um desses meninos se posicionasse, né, e falasse que aquilo estava errado, que eles não deveriam praticar esse crime, que o preço social era um preço mais caro, né? O preço social de se posicionar é um preço mais caro do que arcar com as consequências desse ato. Pensa se só um tivesse se recusado a fazer isso ou tivesse levantado, né, a questão de que o que eles estavam fazendo era errado, a situação teria sido totalmente diferente para essa menina. Se só um tivesse tomado uma atitude de sair do quarto ou de ir ligar para alguém, de ter feito, sabe? De ter tomado uma atitude, hoje em dia a vida deles, o futuro da vida deles e da família deles teria sido diferente. Mas não, nenhum deles se posicionou. Porque é isso, a masculinidade, ela pune, né, quem decide se posicionar na hora errada, né? Essa cumplicidade masculina pune quem decide ficar do lado da menina, né, do que ficar do lado da cumplicidade, de fazer a coisa errada e ser cúmplice ali entre os seus parceiros, entre os seus brothers. Eu já fui esse menino. Hoje em dia eu paro para olhar, eu já tive situações, não nessa dimensão, né, de um abuso. Mas já ri de piadas que não deveria rir, já fiquei em silêncio em momentos em que eu deveria ter me posicionado. Eu já escolhi o conforto da cumplicidade, da broderagem, em vez de me posicionar, e o desconforto de ser diferente. E eu sei o quanto custa sair desse lugar. Hoje eu pago o preço disso. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu decidi falar sobre isso. E aqui eu vou falar algo que pode parecer um pouco incômodo, né? Homens e mulheres são responsáveis pela educação desses adolescentes. Eles não são responsáveis pelo crime que eles cometeram, mas eles são responsáveis pela educação que não foi dada a esses adolescentes. E que poderia ter evitado o que aconteceu com essa menina. A socialização masculina, né, desses meninos que se tornam... Ela passa pela mãe, que muitas vezes nunca questiona o filho. Ela passa pela avó, que passa a mão na cabeça, que acha que o neto é coitadinho. Ela passa pela professora, que às vezes acha que não é função dela educar, né, nesse sentido. E ela passa pela falta de conversa, né, nos círculos familiares, tanto feminino quanto masculino. E passa também, obviamente, pelo pai que está presente, mas emocionalmente distante.
pelo pai que evita essa conversa, pelo pai que acha que não é papel dele, ou pelo pai que simplesmente não conversa, ou porque ele não quer, ou porque também ele não aprendeu, né? Ou porque ele acha que não precisa. Ninguém disse para esses meninos que dizer não quando o grupo está dizendo sim é que efetivamente coragem. Ninguém disse para esses meninos que defender uma pessoa na hora certa é que sim, é masculinidade. É uma demonstração de você realmente ser macho. E ninguém disse que o silêncio diante de um crime é cumplicidade. E aqui entra uma camada, gente, que a gente não pode ignorar como sociedade. Que horas que você tem de qualidade para você ser um pai, para você ser uma mãe, se você trabalha numa escala 6x1? Que horas que você vai educar o seu filho com qualidade se você chega 9, 10 horas da noite, exausto? E se você só tem um dia no final de semana, ou um dia de descanso na semana, que você mal consegue ser um ser humano, quanto mais um educador. O que eu estou dizendo aqui é que o capitalismo toma tempo, o tempo que a gente teria para educar os nossos filhos. E isso aqui não é uma desculpa, isso é um diagnóstico. Porque educação sobre consentimento, gente, sobre consciência, não acontece em 5 minutos. Ela acontece em um processo de presença, em um processo de construção de confiança, em um processo onde o adolescente, quando ele se sente inseguro, ou quando ele tem uma dúvida, ele tem o pai próximo ou a mãe próxima e disponível para ajudar nesse momento. E esse tempo vem sistematicamente sendo roubado de famílias de todas as classes. Famílias de classe média, que precisam vender a sua força de trabalho para manter um padrão de vida. Sobretudo, famílias pretas e pobres, que são as que têm menos acesso à educação de qualidade e menos acesso a suporte psicológico ou qualquer outro tipo de suporte no dia a dia. Não dá pra gente continuar achando que esses casos são casos individuais, ou que é caso de família que não deu educação, ou que é família ruim. Esses casos são sistêmicos. Eu acabei de fazer um vídeo sobre mensagens que uma jovem recém-morta estava recebendo em suas redes sociais. Não dá pra gente achar que a solução vai ser só individual. É importante que os pais tenham consciência e eduquem os seus filhos individualmente em casa, mas é muito importante que a gente, como sociedade, dê resposta a isso. A gente, como sociedade, não aceite mais esses comportamentos, principalmente vindo de homens adultos. Comportamentos sexistas, machistas, que objetificam o corpo das mulheres. E você? O que você está fazendo aí, individualmente ou coletivamente, para que o próximo churrasco aí de adolescentes termine de uma forma diferente?